Cara, eu não sei não, mas eu tô sentindo um certo desespero do pessoal da esquerda com as notícias do Lulinha e do Vorkar ultimamente, que eu não sei se é impressão minha, né? Os caras parecem descolados da realidade, eles estão aqui, olha essa coluna do Cacai aqui, dizendo que caso Lulinha, Lula um estadista, Bolsonaro é um covarde, né? Não, porque o Lula falou que se o filho dele for condenado em alguma coisa, tem que sofrer, não sei o que lá, enquanto o Bolsonaro reclamou de perseguição contra os filhos, então ele é um covarde, não sei o que lá. Não, Cacai, o problema é que o filho do Lula é um pinguço corrupto também, igual o pai, é um corrupto da mesma forma, todo mundo já sabe, já estava implicado até no primeiro governo do Lula. Os filhos do Bolsonaro não, então você se revolta quando é injusta a acusação, não é questão de estadismo ou covardia, né? E não é só isso não, né? Tem o pessoal reclamando agora que não, que tá vendo que a lista dos contatos do Vorcaro só tem gente da direita. Eu não sei não, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Dória, Zé Dirceu, né? Que monte de nome de direita é esse que esse pessoal está vendo nos contatos do Vorcaro, né? Sendo que contato não quer dizer nada, eu já expliquei para vocês. Contato você pode ter contato da pessoa, né? Às vezes você recebe o contato, alguém pega o telefone, anota o telefone seu ali, não quer dizer que você seja próximo da pessoa. Ao passo que as conversas em si, né? Vamos entender esse caso aqui, porque não sei não, pode ser impressão minha, mas está batendo um certo desespero na esquerda neste momento. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por GTTR, Fim da Nova República de Banânia e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, essa coluna do Cacai aqui, né? Não, porque o Lulinha, o caso Lulinha, o Lula é um estadista. Não, que impressionante como o Lula é um estadista. O Bolsonaro não, né? Aqui, ó. Em reunião ministerial acontecida no dia 22 de abril de 2020, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, proferiu um de seus discursos mais reveladores de sua índole autoritária. Meu amigo, discurso não é índole autoritária. Autoritarismo é quem faz, quem persegue, quem bota na cadeia. Falar é só falar, né? Aqui, ó, não democrática, de cunho fascista, de apoderamento do Estado. Sem nenhum subterfúgio, demonstrando certo desespero e habitual destempero, ele afirmou peremptoriamente: querem foder com a minha família. Sabe por quê, Cacai? Porque estavam exatamente tentando foder com a família dele, estavam perseguindo os filhos dele de forma totalmente desnecessária, sem nenhuma evidência de nada, caçando pelo em ovo para tentar achar alguma coisa para atingir ele. É por isso que o Bolsonaro falou esse tipo de coisa, porque realmente é um absurdo quando fazem esse tipo de perseguição. Ele efetivamente foi perseguido. Ou você tem alguma dúvida? Olha só, o cara tá na cadeia agora, sem ter feito absolutamente nada, zero golpe, nem estava no Brasil quando supostamente disseram que teve o golpe dele, nenhuma evidência que tenha ligação dele com nada que tenha sido feito em termos de golpe, e no entanto ele tá na cadeia, o que mostra o que ele falou, que querem foder com a minha família, querem foder comigo, né? E vociferou que, se preciso, trocaria o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e não sei o que lá. Por quê? Porque estavam querendo foder com os filhos dele, né? Ou seja, realmente estava sendo perseguido, como se provou que realmente estava acontecendo, né? Agora, no episódio da investigação do Fábio, conhecido na imprensa como Lulinha, o filho do Lula, a postura do Lula não é apenas republicana, é de um estadista que tem o seu lugar na história. Não, meu amigo, é de um corrupto que sabe que o filho dele fez merda mesmo, porra. Ele sabe que não tem jeito, que vai bater no filho dele, que vai ter um monte de ligação com o filho dele, já tá a quebra de sigilo bancário de 19 milhões, é por isso que o Lula tá todo estadista aí. Tá todo estadista porque não tem o que fazer. Ele sabe que é corrupto, o filho é corrupto também. Aqui, ó. Em fevereiro ele foi categórico ao se referir às relações da imprensa e da oposição sobre o seu filho. Se tiver alguma coisa, vai pagar o preço. O Cacai, ele falou isso, é verdade, mas é o que eu falo para vocês, o que importa não é o que se fala, o que importa é o que se faz. Falar é barato, saliva custa barato pra caramba, amigo, o problema é o que se faz. E aí que é o problema, por quê? Porque o Lula falou que não tinha nada que podem investigar o filho, mas está correndo atrás de bloquear qualquer investigação contra o filho, encheu a CPMI de gente favorável do governo para evitar que seja quebrado o sigilo dele, do irmão dele, de mais um monte de gente. Agora que quebraram o sigilo, foi no STF, através do Dino, né, pediu favor pro Dino para bloquear a quebra de sigilo. Então, falar que não, pode investigar meu filho, que não sei o que ela falar, é barato pra caramba. O problema é o que o Lula faz. E o Lula, sim, é um ditador. Por quê? Porque ele usa as forças do Estado contra as pessoas que são contra ele.
Ao contrário do Bolsonaro, que falava, reclamava, xingava a imprensa, mas não fazia nada, o Lula não. O Lula realmente derruba jornal, censura as pessoas, proíbe as pessoas de falar, persegue os deputados da oposição. Aqui, ó. E fez questão de comunicar, atitude ética republicana, toda entrevista de grande repercussão nacional, pode investigar meu filho, coisa e tal. Mas na hora de deixar investigar, não deixa. Não pode, porque não pode ver isso, não pode quebrar sigilo, não pode sei lá o quê. Não tá estranho, mas pra que uma entrevista dessa aqui do Cacá? Me parece uma coisa assim meio desesperada, né? Que coisa é essa, né? E repara como é que esse pessoal não consegue sair do Bolsonaro. Eles não conseguem nada que seja diferente do Bolsonaro. Qual que é o projeto de país do Lula? Nenhum. Ele não tem nenhum projeto de país. Ele não sabe o que fazer com o país. O Lula é um cara atrasado, é um cara que as ideias dele já eram velhas lá quando ele nasceu, né? Porque as ideias do Lula eram ideias do século XIX, né? Do Marx, lá, aquela coisa comunista, que hoje em dia ninguém mais leva a sério, mas na cabeça do Lula fazem todo sentido do mundo, na cabeça dos esquerdistas idiota, como o Cacá, ainda faz sentido esse tipo de coisa, né? Então, as ideias do Lula são velhas, ele não tem nada. Tudo que o Lula tem é criticar Bolsonaro. E ainda critica usando esse tipo de subterfúgio. Não, porque o Lula foi um estadista do caralho, foi um covarde. Ele se escondeu atrás das palavras, mas proíbe a CPI de investigar o filho. Proibiu a CPI de investigar o irmão dele. Que negócio é esse? Que porra é essa? Como é que funciona isso aí? Basta falar. Isso é típico da esquerda, né? Falar, o pessoal mente pra caramba, depois não consegue fazer nada, né? Aqui, ó. Lulinha pede ao STF a suspensão da quebra de sigilo segundo decisão de Dino. Ou seja, é lógico que eles iam fazer isso, né? A gente já sabia que essa decisão do Dino favorecendo a Roberta Luxinga era um balão de ensaio para o Lulinha pedir a mesma coisa e vai obter também rapidamente em questão de minutos, né? O Flávio Dino tem mais de 100 mandados de segurança esperando a decisão dele, mas o mandado de segurança da Roberta Luxinga foi decidido em horas. Pouquíssimas horas ele decidiu lá e colocou. E o Lulinha também, não tenha dúvida, vai fazer a mesma coisa, apesar de que os dados já estão vazando, né? Já estão saindo aí para a imprensa, né? Aqui, ó. Presidente da CPMI pede reunião com o Mendonça sobre o sigilo do Lulinha, porque o que está acontecendo é que o pessoal está vendo que os ministros do STF estão sabotando o Mendonça. Tanto o Dino quanto o Gilmar Mendes sabotaram o Mendonça. Quem deveria decidir sobre mandado de segurança no caso do INSS é o Mendonça. O Mendonça está viajando, ele está na Alemanha, no Congresso, e tanto o Gilmar Mendes quanto o Dino se apossaram dessa coisa. O que vai ser feito com isso, né? Vamos ver o que vai ser decidido nessa reunião aqui. Por quê? Porque a verdade é que o Congresso tem o poder para quebrar sigilo. Isso é consagrado na Constituição. O STF não pode ir contra isso. Toda a jurisprudência do STF sempre foi que, uma vez decidido pelo Congresso, meu amigo, não interessa se está certo ou se está errado, foi o Congresso que decidiu, eles têm o direito e vai ser quebrado o sigilo, né? E vamos combinar, o Lulinha não é nenhuma pessoa inocente, coisa e tal, não, ele é um bandido igual o pai, né? Um corrupto igual o pai, né? Então tem mais é que quebrar o sigilo mesmo. Ou seja, essa coluna do Cacá aqui soa como desespero mesmo, né? Não porque o Lula não sei o que lá, parece que eles estão num outro mundo realmente, né? Eles não conseguem perceber a mudança na informação que está surgindo disso daí, né? E não é só no caso do Lulinha, não, tá também no caso do Vorcaro, né? Tá um monte de gente falando aí na internet que a lista de contatos do Vorcaro tem um monte de gente de direita, que a maioria é de direita, não sei o que lá, sendo que não é bem assim não, tá? A verdade é a seguinte, tem nomes de direita na lista de contatos do Vorcaro? Tem gente de esquerda também, Alexandre de Moraes, Lewandowski, João Dória, Zé Dirceu, um monte de gente de um monte de lados aqui. Mas o pessoal está querendo dizer que é só de direita. Pô, que negócio é esse? Onde é que tiraram isso, né? E outra coisa que é muito importante, que eu já mencionei para vocês também. O contato não quer dizer nada. Contato, tem gente que tem o meu telefone e eu nem falo com a pessoa. Eu tenho o telefone de um monte de gente que eu nem ligo para a pessoa. Ou seja, ter contato é uma coisa, né? Muito diferente é o que se fala com essa pessoa. A gente sabe de algumas conversas do Vorcaro com o Dória, por exemplo. Ficou feio pra caramba a conversa do Dória com o Vorcaro. Aí pega mal. Agora, ter o contato da pessoa não quer dizer nada, né? Ah, ele tem o contato do Nicolas. Tá, mas e daí? O que quer dizer isso? Ele tem o contato do Nicolas. Alguém deu para ele o telefone do Nicolas. Se um dia ele quisesse falar com o Nicolas, ele poderia falar com o Nicolas. Tem mensagem dele com o Nicolas? Aí tem que ver. Não sei. Tem que ver se tem. Né? E várias outras pessoas também, mas um monte de gente de esquerda, um monte de gente de direita. Mas se você for nas páginas de esquerda, eles estão falando só que não, que absurdo, só gente de direita nos contatos do Vorcaro, esquecendo de falar exatamente o que está sendo discutido com os contatos do Vorcaro, né? E ter contato não quer dizer nada, a questão é o que é discutido, o que é falado pelo Vorcaro. E aí, meu amigo, é só elogio ao Lula e é só xingamento com o Bolsonaro, né? Aqui, ó.
Esse cara aqui é esquerdista aqui, ó. Merval Pereira, interesse em barrar a CPI do Master é suprapartidário. Tradução, é um escândalo de partidos de direita, portanto não podemos colocar no colo da esquerda, vamos chamar de suprapartidário para tentar enganar os desinformados. É impressionante como é que esse troço o pessoal tá querendo colocar isso na conta da direita, cara. Sendo que, se você ver aqui, ó, pessoas que assinaram a CPI do Banco Master. O PL, 89 pessoas assinaram o CPI do Banco Master. Quem não assinou? O PT. Só uma pessoa do PT não assinou a CPI do Banco Master. A maior parte do PT não assinou. Mas peraí, isso não é um escândalo de partidos de direita? Então por que a esquerda que não quer assinar a CPI do Banco Master? Que história é essa, né? Repara como é que... Esse é o problema, esse pessoal está muito acostumado a produzir narrativa. A esquerda sempre foi assim. Porque houve uma época na história que isso funcionava. Eles reproduziam a narrativa para a imprensa tradicional, como você não tinha outras fontes de informação, o pessoal acabava enganado. Houve uma época que essa estrutura aqui de criticar, de botar, da narrativa, era o que importava, porque é isso que chegava para as pessoas. Agora não adianta. Você tem milhares de informações de todos os lados, você confirma se a coisa está verdadeira ou não. E está muito óbvio que não, né? No final, quem está certo é como diz o Sam Puncher aqui, ó. Uma coisa que eu aconselharia a vocês é desapegarem dessa tentativa de jogar o escândalo do Master para a direita ou para a esquerda. Eu já falei isso aqui desde o primeiro dia no que eu falo do Banco Master. Olha só, tem gente de direita ligada ao Banco Master? Tem. E de esquerda também. É todo mundo lá em cima, toda a banda. E o pessoal de direita é aquele direita meio centrão, tá? Mas ainda assim tem gente de direita ligada ao Banco Master. De qualquer forma, o ponto é esse, não é de esquerda, não é de direita, pega todo mundo. Ao contrário do INSS. Eles estão querendo falar muito do Vorcaro, porque do INSS não dá, cara. O caso do Lulinha é escandaloso e é todo na esquerda. É todo na esquerda mesmo, né? O David Agape até trouxe esse caso aqui, né? Que tentaram jogar, que o diretor, lá um dos diretores, foi indicado pelo Bolsonaro. Na verdade, segundo ele está dizendo aqui, ele foi indicado pelo Temer. O Bolsonaro só reconduziu ele. A indicação original desse diretor do Banco Central foi do Temer, tá? E na verdade, a primeira promoção dele foi no governo Dilma. Ou seja, o cara está desde a época do governo Dilma nessa história toda aqui. No final das contas não tem jeito. O caso do Banco Master realmente pega todo mundo. Pega o pessoal da direita, da esquerda, de cima, de baixo. E o interesse de não ter a CPI é claramente da esquerda. Porque o Lula sabe que por mais que tenha culpa na direita, tenha culpa na esquerda, é o caso igual da pandemia, né? É um escândalo que está acontecendo no governo Lula. Vai acabar caindo nas costas do Lula, não tem como evitar. Assim como a pandemia caiu nas costas do Bolsonaro, embora Bolsonaro não tenha culpa nenhuma daquilo, caiu nas costas dele, né? Bolsonaro tomou todas as decisões corretas. O Brasil foi um dos países que teve já vacina primeiro em todo o mundo. E, no entanto, foi uma catástrofe, um monte de gente morreu. Realmente, infelizmente, meus sentimentos a todo mundo que perdeu parentes aí na pandemia. É uma pandemia, morre gente pra caramba. Nos países todos do mundo morreu um monte de gente. E acaba ficando isso como culpa do Bolsonaro por conta dessa história, porque foi no governo dele. Vai acontecer uma coisa com o Master. O Lula sabe que o pessoal está desesperado aqui, tentando dizer, não, que é da direita, que é todo mundo da direita. Não é nada da direita, né? No entanto, vai cair no colo do Lula do mesmo jeito esse escândalo do Master. Mas chega a ser engraçado. O que eu estou notando é isso, é um certo descolamento da realidade da esquerda. É preocupante isso, esse pessoal está ficando desesperado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.